E agora nós vamos tratar um pouco sobre os conhecimentos, relembrando aí os conhecimentos sobre as bacias hidrográficas do Brasil, ok? E aí todo mundo já sabe, né? Vou só dar uma lembradinha aí, porque eu sei que vocês são tops, vocês são inteligentes, vocês são capazes. Bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal e todos os seus afluentes e subafluentes. É muito importante, né, a questão da presença das bacias hidrográficas em um determinado território, porque vocês já sabem da importância desse recurso para o desenvolvimento e pela subsistência do indivíduo, né? Então, as bacias elas podem ser independentes e elas podem ser secundárias, né? Elas são independentes quando apresentam uma estrutura típica da bacia hidrográfica com o rio principal e sua rede de afluentes e subafluentes. Já as bacias secundárias, elas correspondem a um conjunto de pequenas bacias agrupadas de acordo aí com sua localização. No Brasil nós temos aí um número exorbitante de bacias hidrográficas e isso é pertinente devido também ao tamanho do seu território. Nós temos bacias independentes, são 6 e são elas: a bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia do São Francisco, a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná e a bacia do Uruguai. Essas bacias são consideradas bacias independentes. E nós temos 4 bacias que podemos chamar de bacias secundárias, de acordo com o critério que nós vimos no conceito anterior, que é a bacia do Amapá, a bacia do Nordeste, a bacia do Leste e a bacia do Sudeste Sul. Essas bacias que eu acabei de citar é o que nós vamos considerar bacias secundárias. Bem, os rios brasileiros têm o seu centro de espessores configurado aí no relevo, né? Ou seja, é de onde parte aí os maiores números de nascentes. E os principais nomes do relevo brasileiro, que vai ser responsáveis aí por dispensar esses rios, é o Planalto das Guianas, o Planalto Brasileiro e a Cordilheira dos Andes. Esses 3 pontos no relevo brasileiro, eles são extremamente importantes aí para abarcar o conjunto aí de rios que fazem parte das bacias hidrográficas. Ou seja, eles são os centros de espessores da hidrografia brasileira. As principais características são grande quantidade de rios caudulosos e o seu regime. O regime é o sistema de abastecimento de água desses rios, que é um regime pluvial. Os rios brasileiros, eles são predominantemente planálticos, ou seja, muito utilizado aí na produção de energia elétrica. Os rios são perenes, exceto alguns aqui do sertão nordestino, por conta do rigor climático, que é o clima árido ou semiárido. Predominam os rios aí com as drenagens exorreica, e o padrão de drenagem exorreica são aquelas onde os rios despejam as suas águas nos oceanos. Nesse caso aqui do Brasil, é o Oceano Atlântico que vai ficar responsável aí para receber essas águas. Temos os tipos de fozes, e a foz da maioria dos rios brasileiros são a foz do tipo estuária. Pequena quantidade de lagos também vai abarcar aí a hidrografia brasileira, e normalmente eles são formados aí por cordões arenosos aí nas faixas litorâneas. E existem também alguns rios que vão ser utilizados no processo de navegação. Esses rios que são utilizados no processo de navegação, no transporte hidroviário, eles vão ficar mais afastados aí das regiões desenvolvidas, como no caso aí do Sudeste brasileiro. O Brasil possui poucos lagos, mas em grande maioria eles vão ficar situados aí na parte do litoral brasileiro. Ele vai ser formado aí por depósitos sedimentares e vai ser conhecido como lagos de restinga. Os rios também eles vão passar por fase de idade, né? Que é a questão da juventude, da maturidade e da velhice.
Nós vamos encontrar aí na juventude as nascentes em lugares muito altos, eles vão produzir fortes erosões e vão formar aí um V na parte dos vales. Na maturidade, a velocidade desse rio é muito constante, porém vai haver uma equilibração entre o processo de sedimentação e de erosão. Na velhice, nós vamos encontrar aí o curso do rio muito formado de forma em meandros, né? E isso vai provocar a diminuição da velocidade aí no curso do rio. Como eu disse para vocês, além da drenagem exorreica, que é a que predomina no território brasileiro, nós vamos encontrar aí mais dois tipos de drenagem muito comum, que é a endorreica, quando o rio ele corre para o interior do continente, despejando as suas águas aí em outros rios ou em lagos. E nós temos também a drenagem arreica, que é quando os rios eles sofrem o processo de evaporação ou de infiltração, desaparecendo em alguns períodos do ano, como por exemplo na estação do verão, nos períodos de estiagem também. O ponto onde o rio deságua, nós já sabemos que se chama foz ou desembocadura, e ela vai se configurar em estuário e delta. A foz delta é aquela que possui vários canais, né, formando ali até algumas ilhas fluviais. E a foz estuária é aquela que se forma em um único canal. Os rios podem ser intermitentes ou perenes. Os rios intermitentes são aqueles que nós vamos chamar de rios temporários, que nos grandes períodos de estiagem ou de seca, eles vão diminuir a sua vazão ou podendo também desaparecer. Os perenes são aqueles que, mesmo submetidos em situações de extremas, extremos períodos de secas ou de estiagem, ele pode até diminuir a sua vazão, mas vai permanecer ali, fazendo a sua função naquela determinada localidade. Nós sabemos que um rio vai possuir diversas características. Ele possui nascente ou cabeceira, alto curso ou curso superior, o curso médio, o baixo curso ou curso inferior, a foz ou desembocadura, a margem esquerda, a margem direita, o divisor de água, o afluente, o subafluente, etc. Eu não vou conceituar essas características porque certamente vamos vê-las com mais detalhes na terceira unidade. Eu aqui só estou citando os compartimentos de um rio para que vocês percebam que não é só o curso, não é só a foz, não é só o regime de abastecimento. Existem outros compartimentos que nós vamos detalhar no conteúdo mais à frente. O regime ele pode ser pluvial, pode ser nival, pode ser misto. O pluvial, como eu disse, depende aí do regime de chuva. O nival, ele vai depender das neves. E aí você pode estar se questionando ou até com dúvida do que nós já tratamos em sala de aula, como que no Brasil os rios eles vão ser abastecidos com neve, já que estamos em um regime climático bastante rigoroso, já que o Brasil está localizado aqui nas baixas latitudes e nos rigores climáticos do clima tropical. Bem, como eu expliquei, existem nascentes de rios que vão surgir em algumas cordilheiras, como é no caso da Cordilheira dos Andes, e alguns planaltos, como foi citado aí anteriormente. Bem, esses planaltos eles vão ter em seus cumes, os planaltos ou as cordilheiras, eles vão ter em seus cumes algumas neves, por conta dele já estar em uma altitude bastante elevada. E por ele estar num rigor climático de temperaturas elevadas, eles vão derreter em algumas altitudes aí, e eles vão escoar essa água para o abastecimento do leito desses rios. Então essa neve na qual eu me refiro, no regime nival, ela vai ser proveniente dos cumes das montanhas, com as cheias da primavera e do verão. Eles vão abastecer aí esse regime aí dos rios. Só para descomplicar a minha fala, o regime nival ele vai ser proveniente das neves dos cumes das montanhas. E nós vamos perceber que o clima ele vai influenciar nas variações dos níveis de águas de um rio,
que nós vamos denominar isso de regime, como eu já havia falado. Cada tipo climático tem a sua época de menor ou maior pluviosidade, que vai determinar as cheias ou as vazantes de um rio. Para quem não lembra, pluviosidade é chuva, né? A quantidade de chuva de uma determinada localidade, de acordo com o seu clima. Então, o clima equatorial, ele tem altos índices pluviométricos, né? Então, os rios dessa região, onde predomina o clima equatorial, vão ser rios perenes, né? Ou seja, eles não vão secar aí nos períodos onde houver os maiores índices de estiagem. O tropical típico possui uma estação chuvosa concentrada no verão e uma seca nas outras estações, né, do ano. Durante a seca, os rios, apesar de reduzir a sua vazão, ela não vai desaparecer, né? Vai diminuir, mas não vai desaparecer. No subtropical, nós vamos encontrar aí chuvas bem distribuídas o ano inteiro e os rios também vão ser perenes. E nesse clima nós vamos encontrar aí alguns períodos de cheia. No tropical semiárido, as chuvas já vão ser bem irregulares, alguns rios vão ser intermitentes ou temporários e podendo desaparecer aí durante a vazante, restando apenas a marca do leito deste rio. No clima tropical oceânico, com chuvas bem distribuídas durante o ano todo, devido às influências dos ventos úmidos trazidos aí do Oceano Atlântico. Então a gente pode perceber aqui a interferência do clima nas vazantes ou nas cheias de cada rio, por conta aí da predominância de chuva ou não nessas regiões. O Brasil vai ter aí 59%, né, do potencial planáltico, onde vai dar a produção da energia hidrelétrica. Já 41% do Brasil vai ser planície, que vai configurar esses rios aí na utilização do processo de navegação, ok? Nós vamos ver que depois de 30 anos, o governo federal ele vai vencer o desnível de 74 metros, que impedia aí a navegabilidade do rio Tocantins, desde a construção da usina hidrelétrica de Tucuruí. O sistema de eclusas vai permitir a navegabilidade aí num trecho de 445 quilômetros deste rio, que é muito importante aí para o desenvolvimento do território brasileiro. A bacia amazônica é uma das mais importantes, considerada aí a maior bacia hidrográfica do planeta, né? Com 6,5 milhões de quilômetros quadrados, banhando aí 7 países sul-americanos, né? O rio principal é o Amazonas. O rio Amazonas possui um regime complexo. Quando eu falo de regime complexo, eu estou falando de um regime misto, né? Ele vai ser abastecido pelo regime pluvial e pelo regime nival, naquele procedimento da neve que vai vir dos cumes das montanhas da Cordilheira dos Andes. E vai ter uma foz mista também, ele vai ter uma foz, né, ao mesmo tempo delta e ao mesmo tempo estuária. Possui um potencial hidrelétrico muito grande e encontra-se nos afluentes aí da margem direita no Planalto brasileiro, ok? Nós vamos perceber também que a Cordilheira dos Andes é responsável aí pela formação dos maiores rios na vertente atlântica, e nessa cordilheira vai nascer, como eu falei, o maior rio em extensão e volume de água no mundo, que é o rio Amazonas. A Belo Monte é um projeto de construção de uma usina hidrelétrica previsto aí para ser implementado em um trecho de aproximadamente 100 quilômetros no rio Xingu, no estado do Pará. Os ambientalistas estão muito preocupados com a construção dessa hidrelétrica, porque vai alterar o regime de escoamento aí do rio, vai reduzir o fluxo de água, vai afetar a flora, vai afetar a fauna local e vai introduzir também aí outros impactos socioeconômicos. Outro agrupamento, né, ou melhor dizendo, outro argumento é o fato de que a obra pode inundar aí áreas que pertencem aos índios, principalmente os igarapés de Altamira e os grupos Ambé, que
também ficam ali na região do Pará. A bacia Tocantins-Araguaia, ela possui 814 mil quilômetros quadrados. É a maior bacia fluvial exclusivamente brasileira. Nasce em Goiás. Compartilha sua foz com o rio Amazonas. Não é a mais, não sendo mais o seu afluente. No rio Tocantins está localizada a usina de Tucuruí e ela é considerada a segunda maior hidrelétrica do Brasil. O seu maior afluente é o Araguaia, e está também aí localizado nessa bacia a ilha do Bananal, que é considerada aí a maior ilha fluvial da Terra. Temos a bacia também do São Francisco, que nasce lá na Serra do Canastra, em Minas Gerais, e atravessa aí a depressão sertaneja, né? Que fica localizada aí no clima semiárido. Ela é conhecida como Nilo brasileiro, Rio da Unidade Nacional e Rio dos Currais, vão fazer parte dessa bacia. Possui aí as principais hidrelétricas do Nordeste, administrada pelas chefes, que é a de Paulo Afonso, Sobradinho, Três Marias e parte do Xingó. Existe um projeto aí, devido à seca, né, no Nordeste brasileiro, de se fazer aí a transposição do Rio São Francisco. É um tema muito polêmico, né? Vai englobar aí a suposta tentativa de solucionar um problema que afeta aí a população do Nordeste brasileiro por conta aí dos rigores climáticos, das secas, das estiagens. Porém, é um projeto muito delicado do ponto de vista ambiental, pois pode afetar aí um dos rios mais importantes do Brasil, tanto pela sua extensão e pela importância da manutenção da biodiversidade dessas regiões que abarcam essa bacia, quanto pela sua utilização no transporte, quanto também pela sua utilização no abastecimento. Temos também a bacia Platina, que vai ser formado pelos rios Paraguai, pelo rio Paraná, pelo rio Uruguai, que forma aí a bacia dos rios Plata, né, a bacia Platina, formando aí o Rio da Prata. Essa bacia é tipicamente de Planalto, ela vai servir apenas aí na produção de energia elétrica. Ela também vai se estender por 4 países da América do Sul. O rio Paraná tem um potencial hidrelétrico muito elevado, enquanto o rio Paraguai ele pode ser utilizado em alguns trechos para o processo de navegação. Então, quando eu falo aí que é uma bacia tipicamente planáltica, é porque o seu grande potencial vai ser botado aí na produção de energia elétrica pelo potencial hidrelétrico. Ela vai estar localizada aí numa região densamente povoada, que é justamente a região sul e abarca também parte da região sudeste aí do Brasil. Nós vamos encontrar aí na hidrovia do Paraná, né, na hidrografia do Paraná, a hidrovia Tietê-Paraná. Ela é uma via de navegação que vai ser situada entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Ela vai permitir aí o transporte, né, nesses rios e vai ser muito utilizada aí com cargas e passageiros ao longo dos rios Paraná e do rio Tietê. Um dos sistemas de eclusa é que vai viabilizar aí esse processo de navegação, ou seja, vai equilibrar os desníveis, né, presente aí nestes rios. E é aí que nós vamos terminar, né, falando da hidrografia brasileira, mas é válido lembrar que existem as bacias costeiras, né, que também vai complementar aí este conteúdo. Mas, como eu disse, eu vou falar das principais bacias hidrográficas, e que são essas aí que eu estou abordando nessa videoaula.